Siso. Hoje nós temos aqui a presença da doutora Júlia Benites. Ela é cirurgiã dentista. Bom dia, doutora Júlia. Fala, doutor. Você sabia que autoestima, bem-estar e qualidade de vida estão atrelados ao seu sorriso? Por esse motivo, você merece um atendimento de alta performance. Na Ortocentro Feira de Santana, você é atendido por um time de especialistas com a melhor e maior estrutura de clínica odontológica da Bahia. Marque já sua avaliação e garanta o seu sorriso padrão Ortocentro. Avenida Getúlio Vargas, 3445, Feira de Santana. Fone 759-8161-0133. Instagram, @HortoCentroFeira. Agora sim, doutora Júlia Benites. Bom dia, doutora Júlia. Olá, bom dia, tudo bem? Tudo bom. Hoje nós vamos falar de um assunto aí interessante, né? O dente siso. O que é o dente siso? Me explica. Interessante mesmo. E bastante recorrente na clínica, no consultório. Então, o que é o dente siso, né? Que muita gente tem pavor desse dente. O dente siso, ele é um dente que nasce, é um dente extra, digamos assim, né? Ele nasce por volta dos 15 aos 18 anos e ele pode estar ou em boca, né? O paciente ele consegue ver no espelho esse dente nascendo, ou ele pode estar incluso. E quando ele está incluso é um grande problema. E é isso que é o terror de muita gente. Incluso, quer dizer, ele não é perceptível? Isso, ele não é perceptível, ele fica dentro do osso. Então a gente não consegue ver esse dente, só mesmo na radiografia. Quer dizer que é um dente, vamos assim, uma coisa bem popular, um dente que nasce sem ter nascido? Isso, um dente que nasce sem ter nascido. A gente não percebe que ele nasce, não sente nada, então é só na radiografia mesmo que a gente consegue ver. Agora, e a maioria, ele aparece ou não aparece, a maioria das pessoas? Na maioria das pessoas ele não aparece, né? Antigamente a arcada dentária da gente era maior. Com a evolução essa arcada vai diminuindo, então os pacientes mais jovens hoje, né, adolescentes e adultos jovens, realmente a maioria está dentro do osso. A pessoa não consegue ver. Isso significa dizer que com as gerações futuras há uma tendência dele desaparecer? Isso, é uma tendência dele desaparecer. Daqui a muitos anos, mas é uma tendência, é uma previsão aí que a gente tem, de que no futuro esses pacientes, essas pessoas, elas não tenham mais o dente siso. Então é a teoria da evolução. É a teoria da evolução. Da evolução, né? Sim. É a teoria de Darwin, a teoria da evolução, né? Realmente, esse danado desse dente siso. Agora, e como é que é para se cuidar? Então, quando esse dente, ele começa a nascer, se ele nascer, né? Muitos pacientes reclamam de sentir dor. E aí é quando eles procuram o dentista, quando eles começam a sentir dor. Geralmente essa dor é no rosto, o paciente ele não consegue abrir a boca direito, sente muita dor no rosto. Às vezes essa inflamação, ela pode gerar febre no paciente, aí quando ele fica preocupado e procura o dentista, geralmente quando começa a sentir dor. E aí que é o perigo, porque não é só quando sente dor que é para procurar o dentista, sabe? É verdade que ele pode gerar um tumor? É verdade, sim, infelizmente, principalmente os dentes que a gente falou que fica dentro do osso, né? Que o paciente não consegue ver, a gente não sente esse dente nascendo, então esse dente incluso dentro do osso, né? No caso da mandíbula ou da maxila, ele pode gerar um cisto, pode gerar um tumor, e é aí que vem o perigo. Muitos pacientes, né? Como eu falei, a gente não sente ele nascendo. Quando o paciente percebe alguma coisa ou quando faz uma consulta de rotina, que a gente vai tirar a radiografia, a gente vê que está ali um tumor enorme instalado. E aí que é o perigo. Então, em tese, ele é um dente que deve ser retirado? Sim, quase 100% das vezes ele é um dente obrigatoriamente que deve ser retirado. E só a partir dos 18 anos, esse fenômeno? Então, é porque a partir dos 15 anos, 16, tem gente que nasce mais tarde, tem gente que nasce mais cedo, mas aí mais ou menos por volta dos 15, 18 anos é quando esse dente ele começa a nascer, entendeu? Que ele começa a desenvolver. E aí é importante que os adolescentes ou os pais, eles se atentem a isso, de levar, né, os seus filhos ao dentista, e se já for um adulto que nunca tirou esse siso antes, que procure um dentista para fazer uma avaliação de rotina mesmo. Agora, se ele decidir não tirar, ele vai viver sempre com esse problema ou essa dor, ele vai chegar um período que ele vai parar de doer, vai se acomodar? Então, né? É o que muita gente pergunta, nunca tirei meu siso ou não quero tirar meu siso, o que é que pode acontecer, né? Então, o perigo
como a gente falou aqui, as pessoas elas não sentem esse dente nascer, se esse dente estiver dentro do osso. Qual o perigo? Gerar um cisto, gerar um tumor e a pessoa não está vendo que aquilo ali está sendo instalado dentro da sua mandíbula, né? Eu acompanhei no hospital durante muitos anos aqui no Clériston, em Feira de Santana, e a gente recebe muitos pacientes que já chegam com um tumor enorme instalado ou com uma infecção, né? Geralmente esse dente, quando ele começa a nascer, ele nasce torto, empurra outros dentes e ali a gente não consegue limpar direito. Tá lá atrás, a gente não limpa direito, pode inflamar, pode infeccionar e a gente recebe muitos pacientes de infecção, inclusive. Esses pacientes, eles têm o risco de morte por essa infecção, porque essa infecção ela pode se espalhar. Então, o dente ciso ele pode gerar várias coisas que muita gente não sabe, e é aí que mora o perigo. E quantos dentes ciso tem, em média, um ser humano? Geralmente, a gente tem 4 dentes, né? 2 em cima, 2 embaixo. Tem gente que só nasce os de cima, tem gente que só nasce os de baixo, tem gente que não nasce e tem gente que tem mais de 4 sisos. Tem gente que tem 8 sisos. Ave Maria. Acontece. Esse é o sortudo, né? Já peguei um caso de um paciente ter 3 em cada lado. Esse é tirado na loteria. Ganhou na loteria. Na loteria pra baixo, viu? Coitado desse, viu? Mas agora a cirurgia era demorada, é uma cirurgia, você vai para casa ou fica internado, como é que é a cirurgia para esse dente, doutora Júlia? Então, a cirurgia, ela é uma cirurgia tranquila, né? O tempo da cirurgia, ela varia de meia hora, 1 hora, isso vai depender do planejamento, do caso, se esse dente, ele tá dentro do osso, se esse dente tá fora, se ele tá inclinado, né? Então, o tempo, ele varia, mas costuma ser um tempo bem pequeno mesmo. Agora, não é dolorosa a cirurgia, porque ele tá sedado, né? Não, de jeito nenhum. O paciente não sente nada, ele vai ser devidamente anestesiado. O que é mais, assim, complicado é fazer a operação do siso ou fazer implante? O que é mais complicado, na verdade, os dois são tranquilos. São tranquilos, né? Os dois são Quando eu tranquilos. falo complicado, eu digo o seguinte, porque no passado a gente tinha, eu particularmente, e olha que minha mulher é dentista, que é pelo menos dentista aposentada hoje. Minha mulher não conseguiu me convencer a fazer implante. Não conseguiu. Não conseguiu. Mas... Será que eu consigo te convencer? Ela não me convenceu, mas disse que santo de casa não faz milagre. Mas depois eu fiz. Eu fiz implante com um cirurgião muito bom, lá em Salvador, um cirurgião maravilhoso. E hoje eu diria o seguinte, o problema do implante é que eu entrei na cadeira de dentista com aquela sensação horrível, né? Aí ele resolveu me sedar. Sim. Eu dormi. Eu não vi, quando eu acordei já tinha feito 4 implantes. Aí, que maravilha, rapaz. Assim Isso é daí bom, terminou já. Quando eu acordei, aí resultado. Depois eu precisei fazer os outros implantes, eles não precisam me sedar mais não, só, quer dizer, eu dormi mais não. Eu vi toda a movimentação. Senti nada. Maravilhoso, eu nunca vi coisa tão boa como é implante. Eu não sabia que eu estava perdendo. Tá vendo? Eu levei muitos anos e minha mulher brigando comigo e me chamando de atrasado, de medroso. Então, se eu tinha Mas medo. era aquela sensação, aquela coisa de infância de dentista, que eu ainda sou do tempo do dentista de alicate. Aquele alicate. Entendeu, doutora? Entendi. Entendeu? Ainda foi do tempo do alicate. Não. Né? Entre aspas, porque fazia uma propaganda tão negativa de dentista, rapaz. Eu nunca vi um marketing tão mal feito como era no passado sobre dentista. E hoje não, graças a Deus a gente vê aí como é um centro de odontologia, como é o Ortocentro, que eu tive lá, meu amigo. Fui visitar aquilo, a coisa assim de cinema. A tecnologia, tudo digital, imagens para lá, tridimensional para cá. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, no meu tempo não era assim. Se fosse assim. Quer dizer, meus filhos já cresceram num outro, mas eu ainda era aquele do passado, Ainda tinha viu, aquela doutora? visão do passado, né? A pessoa Mas a odontologia de antes Não não é? se compara à odontologia de hoje. Minha amiga, não tem nem o que ver. Não se compara. É uma coisa assim de alta tecnologia. E todos os pacientes que chegam lá no Ortocentro falam, eu não quero mais sair daqui, porque realmente é tudo muito tranquilo. A gente consegue quebrar esse medo que o paciente tem. Mas Igual o senhor tinha medo. Quando quebrou esse medo, você viu que era tranquilo. Mas demora para você quebrar. É preciso que faça isso que vocês estão fazendo aqui, que o Ortocentro faz, com essa forma de fazer esse marketing bem feito, não é? De divulgar. E o boca a boca vai, não é? Com certeza. E hoje eu particularmente sou um multiplicador
Aí minha mulher disse, depois que eu me aposento é que você passa a propaganda danada, boa, danada. Antes tarde do que nunca, né? Não é? Mas muito bem, então eu quero dizer para vocês que eu não sabia que o SIS era tão complicado assim. É complicado. E Bastante. vocês descomplicam. Com certeza. Viu? Então, muito obrigado. E dá um abraço aí em toda a equipe lá. Essa equipe aqui, pode incluir seu nome aqui, que eu tenho equipe. Bruno Queiroz. Isso, doutor Bruno. Gabriela Campos. Gabriela. Gerisnaldo Cavalcante. Isso. Ive Portugal. Marco Antônio Alves. Priscila Raine. Rodolfo Miranda. Agora a doutora Júlia. E agora a doutora Júlia. Doutora Júlia Benites, isso mesmo. Vou acrescentar aqui nessa relação do time, porque é uma seleção de dentista, de odontólogo, né? Diz que É uma equipe. É uma equipe então a incrível. Copa do Mundo da Odontologia está em Feira de Santana. Está em feira. Para vocês que têm alguma dúvida, quiser fazer a sua consulta, saber sobre seus dentes cisos, apareçam lá na clínica que a gente resolve isso. Agora, ela jovem, não é? Quer dizer, com essa tecnologia moderna que está aí na mão, imagine você com uma odontologia, né? Porque antigamente aquele dentista, aqueles senhores velhos, aquele sisudo. Quer dizer, ele já era um protótipo do medo. Hoje não é verdade? Não, bora de brincadeira. Não, eu não quero aqui. É verdade, tudo tem sua época, esse é o tempo, né, meu irmão? Hoje não, Feira de Santana com a universidade, a faculdade de odontologia, formando odontólogos, Salvador, quantas faculdades de odontologia nós temos, naquela época não. Tudo era difícil. Até doutor Asmiro, direito, quando eu me formei em direito, só tinha 2 faculdades na Bahia, Universidade Católica e Universidade Federal. Eu que saí daqui de Buzu para estudar em Salvador todo dia, doutor Asmiro. Hoje tem faculdade de qualquer lugar, doutor Asmiro. Não é verdade? Então, aí o senhor que é um bom professor universitário, professor da Universidade de Faculdade de Direito, não é? Hoje tudo fácil. Não é? E aí a gente vê uma jovem como a doutora Júlia, com essa categoria e essa informação e essa simpatia. Viu? Obrigado. Eu que agradeço, muito obrigada. E um bom dia para a senhora. Bom dia para todos Sua mãe que vocês. está aqui lhe acompanhando, o nome dela? Minha mãe, dona Sune. Dona Sônia? Isso. Tá bom, dona Sônia, viu? Um abraço para vocês e um abraço para toda a equipe da Hortocentro. Tá certo? Muito obrigada. Bom dia. Fala.